Imagine despertar um dia e perceber que todas as feridas do passado, as traições, as críticas, as dúvidas que corroem sua alma, já não têm poder sobre você. Carl Jung ensinou que o que nos machuca não está no mundo externo, mas nas sombras que carregamos dentro de nós. E se você descobrisse que, dominando essas sombras, nenhuma palavra, nenhum ataque, nenhum fracasso poderia mais atingir seu cerne? Este não é um convite à ilusão, mas a mais profunda libertação psicológica que a mente humana pode experimentar. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem intocáveis, mesmo diante do caos? A resposta está no arquétipo do indestrutível, uma força interior que Jung acreditava ser acessível a todos, mas conhecida por poucos. Não se trata de evitar a dor, mas de transcendê-la, transformando-a em combustível para uma existência invulnerável. Estamos prestes a explorar como a alquimia emocional, proposta por Jung, pode dissolver os venenos da vida e convertê-los em ouro puro. Há um segredo guardado nas profundezas do inconsciente coletivo. O mal só tem o poder que você lhe concede. Jung revelou que projetamos nossos medos e fragilidades nos outros, criando inimigos onde existem apenas espelhos. Quando você compreende esse jogo de reflexos, nenhum insulto, abandono ou injustiça consegue penetrar sua armadura interior. Este é o caminho para a verdadeira soberania emocional, e ele começa com uma jornada às raízes do seu próprio psiquismo. Pense na última vez que alguém tentou diminuí-lo. O que doeu não foi a ação em si, mas o eco que ela encontrou dentro de você. Jung chamava isso de ferida aberta na psique, um ponto não resolvido que atrai repetições de dor. Mas e se, em vez de fugir dessas sombras, você as encarasse, de frente descobrindo que elas são guardiãs de um poder adormecido? A partir desse momento, nada será capaz de feri-lo, porque você terá dominado a arte de transformar veneno em sabedoria. Este não é mais um discurso motivacional. É um chamado à revolução interior, baseado nos princípios junguianos de individuação e autoconhecimento radical. Se você está pronto para dissolver as correntes invisíveis que o mantêm refém da opinião alheia, prepare-se. O que vem a seguir não apenas mudará sua percepção da realidade, mas irá reconstruí-la, camada por camada, até que nada e ninguém possa feri-lo novamente. A jornada começa agora. Carl Jung ensinou que o que você não enfrenta em si mesmo, você encontrará no mundo como destino. Cada vez que alguém o fere, é porque você carrega uma ferida interna não curada. Uma sombra que atrai exatamente o tipo de dor que ainda não aprendeu a transcender. Você já percebeu como certos padrões de sofrimento se repetem? Isso não é coincidência. É o inconsciente gritando para ser ouvido. A projeção psicológica é um dos conceitos mais poderosos de Jung. Quando alguém o critica, humilha ou trai. E isso dói profundamente. É porque você está vendo no outro algo que nega em si mesmo. O arrogante odeia a arrogância alheia. O inseguro teme a rejeição. Mas e se, em vez de culpar o mundo, você usasse essas situações como espelhos para se conhecer verdadeiramente? Jung dizia que, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará de destino. Isso significa que, enquanto você não explorar suas sombras, continuará repetindo ciclos de dor. Mas aqui está o segredo. Quando você reconhece e integra suas sombras, elas perdem o poder de controlá-lo. Você deixa de ser uma vítima e se torna um alquimista emocional. Imagine uma pessoa que sempre se sente traída. Jung diria que, em algum nível, ela atrai ou permite essas situações porque ainda não curou sua própria desconfiança ou abandono interno. Quando essa pessoa para de culpar os outros e mergulha em sua própria psique, algo mágico acontece. As traições simplesmente param de doer. Não porque o mundo mudou, mas porque ela mudou. Aqui está um exercício junguiano poderoso.
Da próxima vez que alguém o magoar, pergunte-se: o que essa pessoa está me mostrando sobre mim mesmo? Você pode descobrir que a raiva que sente é, na verdade, um aspecto negado de sua própria personalidade. Aceitar isso é o primeiro passo para a liberdade emocional absoluta. Mas como transformar esse conhecimento em imunidade psicológica? A resposta está na individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, além das máscaras sociais. Quando você para de depender da validação externa, as opiniões alheias se tornam irrelevantes. Você não é mais um reflexo do mundo. O mundo é um reflexo de você. E isso nos leva à próxima etapa: dominar os arquétipos que governam sua vida. Porque, no momento em que você entende quais forças inconscientes estão em jogo, nada pode mais surpreendê-lo ou derrubá-lo. Jung descobriu que arquétipos, padrões universais de comportamento, influenciam tudo o que fazemos. Alguns, como o cuidador ou o herói, nos fortalecem. Outros, como o vitimizado ou o trapaceiro, nos mantêm presos em ciclos de autossabotagem. A pergunta é: qual arquétipo está no comando da sua vida? Se você se sente frágil diante das críticas, é possível que o órfão, aquele que busca salvação externa, esteja dominando sua psique. Se vive em constante defensiva, o guerreiro, ferido, pode estar agindo por você. Mas e se você pudesse ativar arquétipos mais poderosos, como o sábio, que vê além das ilusões, ou o mago, que transforma veneno em remédio? Jung acreditava que todos temos acesso a todos os arquétipos, mas apenas alguns se manifestam porque foram alimentados por nossas experiências. A boa notícia? Você pode reprogramar isso. Toda vez que alguém tenta feri-lo, em vez de reagir no automático, pergunte: como o sábio responderia a isso? Ou, o que o mago faria nessa situação? Um exemplo prático. Quando alguém o critica, o órfão se encolhe e chora. O guerreiro ferido contra-ataca com raiva. Mas o sábio observa, analisa e pergunta: há verdade nisso? Posso usar isso para crescer? O mago ri e diz: isso não me define, mas posso transformar até isso em sabedoria. Você quer saber o verdadeiro poder por trás disso? Quando você muda seu arquétipo dominante, muda sua realidade. Pessoas que antes o machucavam simplesmente perdem o interesse, porque você não alimenta mais o jogo delas. Você se torna como um rochedo no oceano. As ondas batem, mas não o movem. E aqui está o passo final para ativar essa força. Visualize-se como o arquétipo mais poderoso que você admira. Antes de dormir, imagine-se respondendo às situações difíceis com calma, humor ou indiferença sagrada. Com o tempo, seu inconsciente aceitará esse papel e agirá de acordo. Mas isso é apenas o começo. Porque, para se tornar verdadeiramente inquebrável, você precisa dominar a arte da transmutação emocional. E é isso que exploraremos a seguir. Jung acreditava que a maior fonte de energia psíquica está escondida naquilo que mais evitamos. Toda vez que você sente raiva, humilhação ou medo, está diante de uma oportunidade alquímica, a chance de converter emoções pesadas em força interior. Mas como fazer isso na prática? O primeiro passo é observar a emoção sem se identificar com ela. Jung chamava isso de diferenciar-se do afeto. Quando alguém o ofende, em vez de reagir imediatamente, pause e pergunte: onde no meu corpo eu sinto isso? A raiva pode se manifestar como calor no peito, o medo como um nó na garganta. Esse simples ato de observação reduz o poder da emoção sobre você. Em seguida, entre em um diálogo interno. Imagine que a emoção é um personagem, como Jung fazia em sua técnica de imaginação ativa. Pergunte a ela: o que você está tentando me proteger? Muitas vezes, a raiva esconde um limite violado. A tristeza, um luto não vivido. Quando você decifra a mensagem por trás da dor, ela perde a carga negativa
e se torna informação valiosa. Agora vem a transmutação. Use essa energia redirecionada. A raiva, quando não dissipada em explosões, vira determinação. A tristeza, quando aceita, transforma-se em profundidade emocional. Jung dizia que não nos curamos de uma experiência, nos curamos através dela. Em outras palavras, a cura não está em fugir da dor, mas em usá-la como combustível. Um exercício poderoso é o ritual de liberação. Escreva em um papel tudo o que o magoou, depois queime-o, com segurança. Ou rasgue em pedaços, simbolizando que aquilo não tem mais poder sobre você. Esse ato ritualístico envia uma mensagem clara ao inconsciente. Eu escolho reciclar essa experiência, não carregá-la. Com o tempo, você desenvolverá resiliência alquímica, a capacidade de passar por qualquer situação sem se deixar corroer. Pessoas tóxicas, críticas ou eventos adversos se tornam como vento batendo em uma montanha. Podem até fazer barulho, mas não a movem. E isso nos leva ao próximo estágio, o jogo dos espelhos, onde você descobre que todos os seus inimigos são, na verdade, professores disfarçados. Jung afirmava que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. As pessoas que mais o desafiam não são acidentes, são reflexos de partes suas que ainda não foram integradas. Mas como usar isso a seu favor? Pense na pessoa que mais o feriu. Agora pergunte-se: o que ela me mostrou sobre minhas próprias fraquezas ou medos? Se um chefe autoritário o deixou inseguro, talvez ele tenha tocado em uma ferida de autoaceitação. Se um parceiro traidor o fez desconfiar de todos, talvez ele tenha ativado uma crença oculta de abandono. Jung chamava isso de sombra projetada. Quando atribuímos aos outros características que não queremos admitir em nós mesmos. O homem, que odeia a arrogância alheia, pode estar negando sua própria vontade de poder. A mulher que julga outras como fúteis pode estar reprimindo seu próprio desejo de atenção. Aqui está o segredo. Quando você reconhece a projeção, o poder, volta para suas mãos. Em vez de odiar ou temer alguém, você pode dizer: obrigado por me mostrar o que ainda preciso trabalhar. Essa mudança de perspectiva transforma inimigos em aliados inconscientes, porque eles estão literalmente trabalhando para o seu crescimento. 1. Exercício avançado é o diálogo com o oponente interno. Feche os olhos e imagine a pessoa que o magoou sentada à sua frente. Em vez de reviver o conflito, pergunte a ela: o que você veio me ensinar? Surpreendentemente, seu próprio inconsciente fornecerá respostas profundas, porque, no fundo, toda figura externa é um símbolo de algo dentro de você. Com o tempo, você começará a perceber padrões. As mesmas lições se repetem até serem aprendidas. Uma pessoa que o trai pode ser substituída por outra com o mesmo comportamento, até que você entenda que o verdadeiro problema não está nelas, mas na sua tolerância a certos tratos. E quando essa consciência amadurece, algo extraordinário acontece. Você para de atrair pessoas tóxicas. Não porque o mundo mudou, mas porque você aprendeu a lição e não precisa mais daquela experiência. Isso nos leva ao estágio final, o despertar do indestrutível, quando nenhuma força externa pode mais abalar seu núcleo. Jung ensinava que, no centro da psique, existe o self, a totalidade de quem somos, além do ego e das máscaras. Quando você se conecta com essa essência, nada externo pode defini-lo ou destruí-lo. Mas como alcançar esse estado? O primeiro passo é separar o eu das experiências. Você não é suas derrotas, não é o que os outros dizem, não é sequer seus pensamentos passageiros. Você é o observador por trás de tudo isso. Essa distinção, sozinha, dissolve grande parte do sofrimento humano. Em seguida, pratique o desapego sagrado. Isso não significa indiferença fria, mas compaixão sem possessividade. Você pode amar alguém sem depender desse amor para ser feliz.
pode trabalhar duro sem vincular seu valor aos resultados. Jung chamava isso de participação mística sem identificação. Estar no mundo, mas não ser do mundo. Um teste decisivo. Quando alguém tenta ofendê-lo e você simplesmente sorri, não por falsidade, mas porque a opinião alheia não altera sua autoimagem. Esse é o sinal de que você transcendeu o jogo das projeções. Você não precisa provar nada, porque já se conhece verdadeiramente. Agora, o último segredo. O verdadeiro poder está no silêncio interior. Quando você para de alimentar dramas mentais, por que fizeram isso comigo? As situações perdem força. Pense em um espelho. Ele reflete tudo, mas nada gruda nele. Essa é a meta. Com o tempo, você perceberá que não há inimigos externos, apenas partes de você que ainda pedem integração. E quando todas as sombras são abraçadas, surge uma quietude inquebrantável. Você se torna como o centro de um furacão. O mundo pode girar em caos, mas no seu núcleo há paz. E então você estará livre, porque nada e ninguém, jamais, poderá lhe fazer mal novamente. Jung descobriu que o conflito interno não é um problema a ser resolvido, mas uma força a ser equilibrada. Em cada um de nós há opostos em tensão, razão e emoção, luz e sombra, amor e poder. A maioria das pessoas sofre porque tenta aniquilar um dos lados, mas o segredo está em sustentar a contradição sem se despedaçar. Imagine um arqueiro. Se a corda do arco não estiver tensionada, a flecha não voa. Da mesma forma, sua maior força virá da capacidade de manter opostos em harmonia dinâmica. O homem que consegue ser gentil e firme, vulnerável e resiliente, torna-se verdadeiramente imune às opiniões alheias. Jung chamava isso de transcender os opostos. Por exemplo, se você tem medo de parecer fraco, essa mesma resistência cria rigidez, que é outra forma de fragilidade. Mas quando você aceita sua vulnerabilidade como parte da força, algo mágico acontece. Você já não teme julgamentos, porque não há mais conflito interno a ser explorado. Um exercício prático. Identifique dois extremos que lutam dentro de você. Preciso ser amado, versus preciso ser respeitado. Em vez de escolher um, pergunte: como posso honrar ambos? A resposta raramente é ou isso ou aquilo, mas isso e aquilo, de uma maneira superior. Aqui está a chave. Quando você para de fugir de partes de si mesmo, o mundo para de usá-las contra você. Pessoas manipuladoras perdem o poder quando você não tem mais medo de suas próprias sombras. Críticas se tornam irrelevantes quando você já não busca validação externa. E então, você descobre o paradoxo final. Só é verdadeiramente livre quem abraça seus próprios limites. Como um bambu que se curva ao vento, mas não quebra, sua flexibilidade psicológica se torna sua maior fortaleza. Isso nos leva ao estágio mais profundo, a morte do ego e o renascimento do self, onde você descobre que nunca esteve em perigo. Real Jung ensinava que, no núcleo do ser, existe uma consciência que nunca foi ferida e nunca será. Essa essência, o self, não é afetada por experiências temporárias, assim como o céu não é arranhado pelas tempestades. Seu desafio não é se tornar inquebrável, mas lembrar que sempre foi. Pense na última vez que você reviveu uma mágoa anos depois do fato. Isso prova que a dor nunca esteve no evento em si, mas na sua repetição mental. Jung diria que você estava possuído por um complexo autônomo, um aglomerado de emoções que age como uma entidade separada em sua psique. Mas quando você testemunha esses padrões sem se fundir a eles, eles perdem o poder. Aqui está a verdade radical. Você só pode ser ferido enquanto acredita que é o personagem da sua história. Quando percebe que é também o autor e até o espectador, as feridas se tornam como marcas em um personagem de ficção.
intensas durante o filme, mas irreais quando as luzes se acendem. Um exercício transformador. Visualize-se de cima, como se estivesse assistindo sua própria vida em um teatro. Observe os momentos em que você foi magoado. Agora mude o final mentalmente. Veja-se reagindo com sabedoria, compaixão ou indiferença sagrada. Seu cérebro não distingue bem entre imaginação vívida e memória. Essa reprogramação dissolve traumas em nível neurológico. Com o tempo, você perceberá um fenômeno curioso. Situações que antes o destruiriam agora são apenas passagens. Pessoas que o machucavam tornam-se figuras secundárias em sua jornada. Não porque você se tornou frio, mas porque expandiu sua identidade além do drama pessoal. E então, acontece o milagre psicológico final. Você olha para trás e vê que cada dor foi necessária para trazê-lo a esse despertar. Como Jung disse, não há luz sem sombra e não há totalidade sem imperfeição. A vida não precisa ser perfeita para ser plena, e você não precisa ser intocável para ser livre. Porque agora você sabe, nada externo pode tocar o que você realmente é. E essa realização não é o fim da jornada, é o começo de uma existência completamente nova. Chegamos ao fim desta jornada, mas é apenas o começo da sua transformação. Carl Jung nos mostrou que a verdadeira invulnerabilidade não vem do controle do mundo externo, mas da soberania sobre o universo interno. Cada ferida que você integrou, cada sombra que você enfrentou, cada arquétipo que você dominou, tudo isso te levou a um lugar onde o medo, a dúvida e a dependência emocional simplesmente não têm mais terreno fértil. Você não está mais preso na teia das projeções. Agora, é você quem tece a própria realidade. Lembre-se, as pessoas só podem ferir o que ainda não foi curado em você. Quando você para de fugir das próprias sombras, o mundo para de usá-las como armas. As críticas se tornam vento. As traumas viram lições e os inimigos, professores disfarçados. Isso não é filosofia vazia. É a alquimia psicológica, que Jung dedicou sua vida a decifrar. Você não está apenas assistindo a um vídeo, está desbloqueando um código ancestral de liberdade emocional. E agora, imagine como seria viver sem o peso das expectativas alheias, sem o medo de ser traído, sem a necessidade de provar seu valor. Essa não é uma fantasia distante, é o seu novo padrão, se você escolher honrar o que aprendeu aqui. O self, como Jung ensinou, já é completo. Você só precisa parar de duvidar disso. Cada vez que alguém tentar abalar você, lembre-se, eles estão lutando contra suas próprias sombras. Você não precisa participar dessa batalha. Mas esta conversa não termina aqui. Nos comentários quero saber: qual foi o momento em que você percebeu que uma dor do passado não te controla mais? Ou, se ainda está nesse processo, qual lição deste vídeo mais ressoou em você? Essa troca é importante, porque, como Jung sabia, o crescimento real acontece na comunidade, onde histórias se tornam espelhos e vulnerabilidades viram conexões. Sua voz faz parte dessa jornada. E se este conteúdo te fez enxergar sua vida sob uma nova perspectiva, deixe um like, para que mais pessoas encontrem essa mensagem. Às vezes, um único vídeo pode ser o gatilho para alguém quebrar correntes invisíveis. E você pode ser a ponte para essa transformação. O YouTube só mostra este conteúdo para quem realmente precisa ver se você sinalizar que ele vale a pena. Então, qual será seu próximo passo? Apenas seguir em frente? Ou começar, de fato, a viver como a versão mais livre de si mesmo? A escolha, como sempre, é sua.